Agora voltamos ao vivo a Porto Alegre com a renúncia de Eduardo Leite ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. Ele fala ao vivo, vamos ouvi-lo. Em Brasília, os anseios, as demandas do nosso estado do Rio Grande do Sul, também numa interação sempre profunda conosco, uma vez que não foram poucas as matérias legislativas que passaram pelo Congresso Nacional com impacto direto aqui no nosso estado. Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Ricardo Teixeira do Vale Pereira, prefeito municipal de Porto Alegre, Sebastião Melo, em nome de quem saúdo a todos os prefeitos e prefeitas que estão aqui conosco, peço licença para saudar também a minha querida amiga prefeita Paula Mascarenhas, prefeita da minha querida cidade de Pelotas, minha ex-vice-prefeita, minha sucessora, que está aqui conosco. Saudar o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, vereador Denis Sequim, a juíza diretora do Foro de Porto Alegre, Alessandra Bertolucci, o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Francisco Meix, presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Alexandre Postal, presidente do Tribunal de Justiça Militar, desembargador Amilcar Macedo, comandante do 5º Distrito Naval, capitão de mar e guerra Átrio Cruz, representante do 5º Comar, coronel aviador Roberto Carlos Fernandes, representante do Comando Militar do Sul, general de brigada Troviso, aos representantes do Corpo Consular que estão aqui conosco, a todas as autoridades já nominadas pelo protocolo, muito especialmente a nossa equipe de governo, meus queridos secretários e secretárias, aos assessores, a todos que nos acompanharam nessa jornada. Eu sempre digo que confiança é caminho de mão dupla, confiei em cada um deles e cada um deles, ao emprestarem a sua biografia, o seu tempo para o nosso governo, também confiaram em mim. Afinal, não confiassem na liderança que eu pudesse exercer, não teriam aceito esse convite. Então, muito obrigado a cada um deles. Senhoras e senhores, eu não sou muito afeito a discursos escritos, mas ontem nós estávamos aqui lançando alguns programas de investimentos e eu estava muito emocionado, então não quis arriscar e preparei aqui um discurso que eu peço licença então para poder fazer a leitura. Sonhar não é incompatível com a gestão pública. Certamente é o sonho que nos traz a vida pública. O problema é que, aos poucos, mergulhados nas planilhas, nas reuniões intermináveis, consumidos por uma rotina ditada pela letra fria da lei e pela administração dos recursos escassos, o administrador público acaba esquecendo essa dimensão da utopia e da invenção. Muitas vezes, portanto, nós deixamos de sonhar, mas o sonho é sempre generoso. Não desiste da gente, resiste. E isso é maravilhoso, porque o sonho nos aproxima, o sonho nos torna iguais. No fundo, quando nós sonhamos, nós nos tornamos ainda mais humanos. Nas últimas semanas, nos meus muitos discursos que eu tive a oportunidade de fazer, ou nas conversas que eu tive com a população do nosso estado, eu falei justamente em sonho, em podermos voltar a sonhar aqui no estado. Eu usei a ideia como uma metáfora para a experiência administrativa que a gente conduz aqui no Rio Grande do Sul desde 2019. Assim como uma família que não consegue dormir e sonhar, que não reúne energias para planejar e imaginar dias melhores, porque simplesmente não consegue se desvencilhar das dificuldades materiais recorrentes, da falta de dinheiro, que faz qualquer família perder o sono, o nosso estado também havia apagado a chama do sonho. Nós tínhamos dívidas, atrasos, restrições que nos consumiam, nos afastavam do futuro, nos prendiam ao passado e transformavam o nosso presente numa sucessão de desculpas para não sairmos do lugar. Porque é assim na vida de qualquer pessoa, é assim também no Estado. A constante demanda para cumprirmos simplesmente com as obrigações recorrentes fazia com que a luta do Estado não fosse a de
planejar algo de diferente para o futuro, mas simplesmente é de como chegar até o mês seguinte. Mas nós nos indignamos, nós não nos rendemos à realidade. Como eu disse, na minha posse, na nossa posse, em 1º de janeiro de 2019, nós escolhemos voltar a sonhar. E eu digo no plural, escolhemos porque realmente foi uma decisão de fazer, uma decisão coletiva, resultado da soma de inúmeras vontades e capacidades individuais. Nós voltamos a poder imaginar um horizonte promissor por conta das possibilidades abertas por um projeto claro, guiados por um propósito ainda mais transparente, conduzir as mais profundas transformações no panorama do setor público gaúcho, na sua história recente, e a partir delas, reorganizar a casa e recuperar a capacidade de investir em um volume sem precedentes que já ultrapassa os 6 bilhões de reais até o final desse ano de 2022. É motivo de muito orgulho a caminhada que nos trouxe até aqui, sem rupturas, reconhecendo aquilo que havia sido feito em governos anteriores e partindo dali para evoluir. As primeiras reformas aprovadas por uma Assembleia Legislativa sempre sensível e determinada, junto conosco, fazer as mudanças que eram o desejo da população que nos elegeu, até chegarmos aos históricos investimentos do programa Avançar. Fizemos muito e fizemos juntos. Mas tão importante quanto o estoque expressivo de realizações, de obras, de investimentos que nós acumulamos, tão fundamental quanto o que nós fizemos, nesses tempos atuais da política brasileira, é especialmente importante nós destacarmos o como nós fizemos. Nós mostramos aqui no Rio Grande do Sul que é possível sim conciliar uma política de execução, de resultados, com diálogo. É possível construir com respeito a quem pensa diferente, é possível fazer política com firmeza e convicção, sem negociatas, sem confrontos, sem ataques, sem agredir os adversários ou quem discorda de um determinado ponto de vista. Nós praticamos uma política que não aposta em rupturas ou traumas, porque traumas nunca são bons. Os traumas provocados por rupturas nunca deixam boas experiências. Nós acolhemos civilizadamente a divergência. Não é preciso diminuir o outro para fazer valer a nossa vontade. Nós não somos obrigados a odiar. Não podemos nos render a esse clima de ódio a partir da relação que nós estabelecemos, da convivência saudável entre os poderes e instituições. Respeitando os acertos do passado, nós proporcionamos um modelo de articulação sereno, produtivo, com a marca da colaboração e em benefício daquilo que move a todos nós como agentes públicos, que é melhorar a vida das pessoas, fazer as pessoas mais felizes. Senhoras e senhores, hoje é um dia singular na história política do Rio Grande do Sul. A partir de agora, este projeto de transformação do nosso Estado, alicerçado numa estratégia que sempre buscou encontrar as convergências possíveis, passa para outro líder, um homem hábil, honrado e capaz, que esteve sempre ao meu lado em absolutamente todos os momentos cruciais da nossa gestão. O agora governador Ranolfo Vieira Júnior, um amigo leal,
um grande amigo, muito leal, que eu fiz na política, a mesma política com a qual eu acredito poder mudar a realidade da população, sobretudo a dos mais vulneráveis. Muito obrigado, Ranolfo, por ter sido sempre, em todos os momentos, um grande amigo, aconselhando, respeitando, de forma leal, apresentando a tua participação, contribuições nos momentos mais críticos, sempre absolutamente pertinentes, para que nós pudéssemos ter o nosso projeto levado a efeito. Eleito pelos mesmos 3.100.000 votos que me foram conferidos em 2018, o Ranolfo tem a tarefa de conduzir ao seu modo, com o seu estilo, a mesma agenda de impacto que nós propusemos, que implementamos para aumentar a competitividade do Estado, para melhorar a vida das pessoas que vivem aqui. A tua serenidade, a tua sabedoria, Ranolfo, foram fundamentais para muitos dos resultados que nós obtivemos, não apenas à frente da segurança pública, onde nós temos as quedas históricas dos indicadores de criminalidade, mas também nos diversos momentos mais delicados da nossa gestão. Eu não tenho nenhuma dúvida que tu vais imprimir, aos meses que faltam para este ciclo, para este mandato, a mesma energia dos primeiros passos que nós demos juntos, levando adiante de uma maneira revigorada um projeto coerente e absolutamente necessário para o Rio Grande do Sul. Assim como nos últimos meses eu falei muito em voltar a sonhar, eu também falei muito em virar o jogo. Eu não vou fazer aqui um balanço extensivo das nossas realizações, mas podem acreditar, as nossas conquistas são muito expressivas. São marcas consideráveis dessa etapa, as mais profundas reformas administrativa e previdenciária no Brasil, um novo código ambiental, o pagamento em dia dos nossos servidores, dos nossos fornecedores, mas não apenas o equilíbrio das contas como alavanca para que o Estado cumpra o seu papel, porque o que a população quer não é meramente um balanço contábil positivo, ela quer o resultado, as entregas, as políticas públicas que vão tocar na sua vida, para o que se faz necessário um Estado com as contas equilibradas. E com essas contas equilibradas, nós viabilizamos a transferência de renda às pessoas mais pobres, com o inovador programa Devolve ICMS, o incentivo à permanência dos estudantes no ensino médio das escolas, a retomada do investimento em todas as áreas, nas estradas, na cultura, na inovação, na saúde, nos direitos humanos, no setor primário, as privatizações, a adesão ao regime de recuperação fiscal, enfim, a agenda que nós validamos nas urnas com absoluta transparência, com muita honestidade diante da população, mostrando o caminho que nós nos propunhamos a seguir e que foi implementada sem consumir energias em falsas disputas, sem desperdiçar a nossa energia, sem dispersar o foco em enfrentamentos completamente estéreis, como a gente vê na política, nesse momento tentador das redes sociais, em que a lacração é a ordem, ter uma posição em relação a um tema de forma peremptória, sem sequer entender a profundidade e a complexidade dos temas, nesse tempo de superficialidade, em que o que rende likes e compartilhamentos são opiniões agressivas, mais do que a ponderação, a moderação. Nós ousamos, no Rio Grande do Sul, em fazer, ao contrário, um posicionamento de sobriedade, de serenidade, com foco em atacar os problemas e não em atacar as pessoas. Porque somos um país e um Estado diverso, e é nessa diversidade
que se encontra uma grande força para mover a todos nós em direção ao futuro e não um inimigo interno numa guerra declarada para dentro do país, povo contra povo, que nós não aceitamos. Nós trabalhamos com respeito, atacamos os problemas e o Rio Grande do Sul hoje colhe os resultados. Eu vejo no brilho do olhar de muita gente que está aqui conosco hoje o indicativo sensível de que nós realmente conseguimos mudar a perspectiva do nosso Estado a partir dessa nova mentalidade. Coube a mim liderar esse projeto até o dia de hoje, mas nunca foi um projeto de uma pessoa só. A emoção que eu sinto ao deixar o governo é porque eu percebo que o trabalho ficará, que nós estamos diante de um legado real, palpável, concreto, que certamente vai frutificar, porque vai ser levado adiante. Foram muitos os sacrifícios e os momentos nebulosos, circunstâncias que nós muitas vezes não conseguíamos nem ver com clareza o percurso, mas nós sempre soubemos onde queríamos chegar e chegamos. Nenhum plano de voo para os últimos 3 anos, no entanto, previa a gestão de uma pandemia que testou e testa ainda a humanidade, trazendo dor, trazendo perdas. Nós fomos e ainda somos testados. Quase 40 mil gaúchos perderam as suas vidas para o Covid-19, um saldo que é trágico. Eu lamento muito cada uma dessas mortes e lamento não ter conseguido evitar cada uma delas, porque por menor que seja percentualmente em relação a 11 milhões e meio de gaúchos, para cada família, uma vida perdida é 100%. Não é um pequeno percentual. E se dói nessas famílias, dói também em cada um de nós. Eu lamento, mas destaco que o nosso governo enfrentou essa pandemia buscando transmitir a confiança possível à população nesses tempos de ansiedade, de angústia, de incertezas, acreditando na ciência com transparência, fazendo com que a vacina chegasse mais rapidamente aos braços da população, sem negacionismo, sem zombar da doença, sem aprofundar a gravidade do quadro sanitário e sem aprofundar a ansiedade na população, sem mentiras, sem ódio, como infelizmente ainda acontece no nosso país. Os números demonstram com clareza que o enfrentamento da pandemia se deu com maior eficiência no Rio Grande do Sul, mesmo que cada morte seja sentida. Nós temos, é importante destacar, o segundo menor excesso de óbitos entre todos os estados brasileiros. Como eu disse, cada morte é sentida e a cada familiar, a cada amigo que perdeu alguém para este vírus, o nosso sentimento de pesar. Mas se olharmos como foi o desempenho no Rio Grande do Sul, nós observaremos o segundo menor excesso de óbitos entre todos os estados brasileiros, o que significa que poupamos vidas por um trabalho feito sempre com diálogo, não sem eventuais diferenças e até enfrentamentos de posições, mas sempre com respeito, ouvindo os setores da economia, a sociedade, a ciência, a academia, os nossos servidores, construindo as soluções. Não foi tarefa fácil, exigiu muita disposição para o diálogo, mas nós procuramos estar sempre à altura dessa missão, nesse momento histórico que nos foi reservado para governar. Eu quero me dirigir às gaúchas e os gaúchos que acompanham esse momento de transição administrativa aqui no Palácio Piratini. Inicialmente, peço licença para falar ao povo da minha querida Pelotas, onde eu iniciei a minha trajetória política como gestor público e que, com a sua generosidade, me conferiu 90% dos votos lá no município de Pelotas para o governo do estado. Com a generosidade daquele povo,
vem daqueles dias de uma grande experiência, boa parte da energia e da coragem que ainda me movimentam e que seguem me impulsionando na vida pública. Pelotas vai ser sempre origem e retorno, família e identidade, referência e inspiração, fonte de uma disposição permanente de poder fazer algo em benefício das pessoas. E asseguro ao povo do Rio Grande do Sul, sigo no caminho do mesmo jeito, do meu jeito, com os mesmos compromissos, com a verdade, com a transparência, com a serenidade. É o mesmo sonho. É cedo para dizer ainda o que as próximas semanas me reservam. Mas eu já posso garantir, esse percurso não vai ser, como nunca foi na minha vida, individual. Vai ser coletivo, enfrentando resistências, procurando respostas especiais ao desafio que está colocado. É hora de buscar a diversidade de pensamento. Nós somos diferentes, o nosso país possui uma rica diversidade e essa composição de existências que produz a força criativa capaz de gerar os melhores e mais saudáveis transformações para o nosso povo. Certamente o que a gente está vivendo nessa tarde, nesse início de noite, é o desfecho, podem ter certeza, de uma decisão muito difícil, tomada a partir de muita reflexão. Mas eu não podia me omitir. Ninguém pode se omitir quando o que está em jogo é a esperança. Como eu já disse, eu não saio, eu me apresento. Me apresento para cumprir o meu papel como cidadão, como representante de uma geração que não se conforma com a armadilha política que se montou contra o próprio Brasil. Eu me apresento com ânsia de futuro. Eu me apresento com ânsia de futuro, com desejo de mudança, disposto a trabalhar politicamente de forma determinada em torno de uma agenda que ofereça as melhores perspectivas para todos. Quero agradecer a toda a nossa equipe, não quero esquecer de nenhum de vocês, por isso peço licença para não citar ninguém nominalmente, porque daqueles que estão nos mais altos postos, aqueles que estão na linha de frente, atuando por este projeto, por essa agenda, por este governo, pelo Estado do Rio Grande do Sul, todos são importantes. Com enorme capacidade técnica, com doação pessoal, são responsáveis por esse momento que nós vivenciamos no nosso Estado. Ainda que não tenhamos resolvido todos os problemas, nós colocamos o Rio Grande do Sul num trilho promissor. Também aos deputados protagonistas dessas decisões, a nossa gratidão. Sintam-se todos abraçados e orgulhosos pelo que fizeram e pelo que certamente seguirão fazendo. Senhoras e senhores, meus queridos pai, mãe, meus irmãos, minha família, o Thales, todos que me acompanham à distância, virtualmente, os amigos mais antigos, os amigos mais recentes. Eu estou muito feliz e muito seguro, confiante de que eu preciso seguir em frente. É o sonho pedindo passagem, e o sonho, vocês sabem, é aquilo que move o mundo. Muito obrigado a cada um de vocês. Aí está, numa fala de 25 minutos, cerca de 25 minutos, Eduardo Leite deixa o cargo de governador do Rio Grande do Sul. Aí está, abraçando o vice e novo governador agora, Ranolfo Vieira Júnior. O ex-governador agora falou de sonhos, começou o discurso falando de sonhos, das realizações no Estado nesses 3 anos de governo. Citou pandemia, segurança pública, uma melhora nas contas públicas. E nessa parte final do discurso, ele fatalmente se colocou de novo na questão rumo ao desejo de ser
pré-candidato à presidência da República, me apresento contra a armadilha política que se montou contra o próprio Brasil. Vamos ver o que as próximas semanas me reservam. Ou seja, se ele começou o discurso falando de sonho, inevitável perceber que ele termina falando de sonhos, de desejos, mas aí de olho numa vaga a uma pré-candidatura à presidência da República. Como o próprio ex-governador falou, vamos ver o que as próximas semanas reservam nesse campo.